Ixi, esqueci de pôr o fone. Gente, foi mal. Tô até nervosa aqui, af. Pera aí que eu não pus o fone, Brasil. Pera aí. Eu vou pôr. Angélica. Boa tarde, Alô, Brasil. agora sim, agora te ouço. Eu tô emocionada, gente. Esqueci Ah, até de quem pôr o não fone. Ai, que tá? loucura. Vou E aqui aí, arrumar minha minha câmera ame? pra Arruma aparecer direitinho aí. Eu vou minha colocar blusa esse, do esse meu Bahia. filtro que eu gosto de fazer a live com ele. E Fica até, fica até parecido com o seu fundo aí. com a minha parede, olha que loucura. É, Ai, eu minha gosto ame, e muito desse aí? filtro. Ah, minha ame, Ele dá um estamos pouco de dor aqui. de cabeça, tá? Assim, quem fica Ai, olhando pra você assim, dá dor de será? cabeça, dá um. Posso mudar, que são muitas coisas, é muito lindo. Mas eu vou voltar pro meu que eu me segura para falar com ele. Então, Fala, estamos aqui. Ah, eu tô com a minha camiseta em homenagem a Marielle mostra. Franco. É que fica ao contrário no Instagram. Alô, Instagram! E Maravilhosa, lute como Marielle Franco. isso, pra gente já entrar nesse clima dessa live maravilhosa, que eu tô muito ansiosa. Até falei pra Ai, Renata, ame. Renato, pelo amor de Deus, vamos falar o mínimo possível, porque eu não quero tomar um minuto dessa mulher, um segundo. E as notícias que a gente tem para dar é que nosso podcast está amanhã, que a gente gravou, falando Muito bom, por sobre, sinal. sim, sobre a volta do campeonato, no final de agosto. Falamos da escolha das sedes da próxima Copa do Mundo. O que mais nós falamos? A gente A falou gente da Maya falou. Moore, que A é um Mamor. assunto aí que vem do nosso Não Te Contaram da semana, inclusive. Isso, outra mulher maravilhosa. Falamos Fa- do Real Madrid. do Real Madrid feminino, falamos sobre os japoneses que não estão confiantes nos Jogos Olímpicos. Alguém tá falando, para esse Fala... filtro, tô ficando tonta. É Eu pra tô te vocês ficarem falando, espertos, Ami. gente. Vocês têm que, assim, é uma emoção. Esse filtro é maravilhoso, olha. E, ai, cara, eu não sei voltar ao sem ser filtro, então eles vão me aguentar assim mesmo. E é isso. E eu tô muito ansiosa por essa nossa live. Porque essa mulher é incrível, né? E aí eu assim, agradeço a oportunidade. Agradeço a Deus e a vocês e a ela também, Foi obviamente. uma graça alcançada, né, minha Ami, que a gente tentou no mês passado falar com ela. Uhum. Essa mulher estava. Foi uma coisa assim, a gente falou. Gente, será que se a gente chamasse a Djamila, né? Aí todo mundo ficou assim, meu E Deus, aí, será? o não a gente já tem, né? Então a gente sempre tá atrás da Exatamente. humilhação. E não fomos, ao Exatamente. Não contrário. fomos. Não fomos humilhadas. Nós fomos Então exaltadas. eu fiquei assim, desde, né, de quando a gente soube, a gente está muito empolgada. E esse dia chegou. Então, eu estou muito ansiosa. Você manda meu beijo para ela. Eu li faz pouco tempo, inclusive, Lugar de Fala, e é maravilhoso que Tô ela. aqui com, ó, eu tô aqui com Pequeno Manual Antirracista, terminei de ler semana passada. Comecei e terminei semana passada, muito fácil de Sim, ler. Muito é bom que essas pessoas são didáticas, que aí o pessoal, às vezes, o pessoal precisa sim, que desenhe. é Bom, bom. isso. Esse aqui, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Sim, que por sinal foi como eu descobri a relação da Djamila com o esporte, com o é tênis, com a verdade. Serena Williams e da filha dela. E eu tô com mais uma indicação aqui, que é esse aqui, maravilhoso, Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. A Chimamanda tem O Perigo de uma História Única, que é mais especificamente sobre como se foi contada a história, né, do continente africano, resumindo o continente com mais de 50 países a um país só, né, porque as pessoas falam da Sim. África como se fosse um país. E é outra referência ótima, Chimamanda. Então Que é você já isso. entrevistou também, né, minha? Ai, nem me Então você fala, tá entrevistei aí também. gabaritando as melhores entrevistas do mundo. E é isso. E é, pessoal, acompanhem nossas redes, acompanhem nossas lives, acompanhem essa Sim. live. E eu estou muito ansiosa para saber o que vai sair daí e vou acompanhar inteiramente. Tem mais um recado para dar? Não sei. Tenho Não Te Contaram sexta-feira, né? Amanhã o podcast. Ah, Sexta-feira é, eu Não ia Te falar amanhã. Contaram. É, hoje é quarta ainda. E é isso. E tá É tudo isso. parado, então a gente não tem o que acompanhar.
Então, a gente está só especulando mesmo, assim como muitas pessoas O que que estão que no tá poder. parado? Ah, Tudo parado. tá tudo. Não, mas hoje tem futebol no Rio de Janeiro. País Rio de Ah, Janeiro. não sabemos também se vai. Tá tudo parado, menos o futebol no Rio de Janeiro. O futebol e os bares do Rio de Janeiro. É isso. Além de tudo isso, é isso que eu tenho para falar mesmo. Fiquem com Deus. E a Paulinha tá falando aqui. Eu tô olhando pra você e eu tô dando risada com esse filtro que não para de girar, mano. Esse filtro é muito lindo. Vou preparar um outro para a próxima live. É, tem que dar uma variada, né, Ami? É que eu fiquei muito encantada com isso, que essas cores, sabe? Elas são muito bonitas. Então é isso. Eu vou pedir para alguém fazer um filtro nosso, sim, que tem umas coisas vibradoras. Ai, Quem sabe seria fazer um lindo. filtro aí, por favor, me ajuda a fazer um filtro. E aí eu uso. Com Sabe, Bzinho, né? sabe quem sabe fazer um filtro? Quem? A Tainá. Eu vou falar com ela. Tá aí na novia dela? Novia dela, ela sabe fazer ela faz os filtros do Inter, ela vai saber fazer um filtro pra gente. Eu vou falar Ai, com ela. gostamos. Beleza, Então, Ami. tá bom. Então, boa live, fica com Deus, estarei na audiência e obrigada por tudo. Obrigada, minha Ami. Eu tô nervosa, mas a gente vai se acertando, porque a aula Minha será amiga. dada por Djamila. Eu tô aqui só pra escutar. Exatamente, vamos ouvir. Um grande Vamos beijo. ouvir. Tchau, Ami. Te amo, Um beijo. Te amo. Ai, gente, tô emocionada. Teve até alguém aqui que mencionou outro livro da Chimamanda, outro maravilhoso, que é Como Educar Crianças Feministas. Ótimo. Quem tiver aí um parente, uma pessoa conhecida que tá grávida, dá esse livro, porque ele é muito bom. Além de ler, né? Porque, enfim, é bom também a gente ler. Deixa eu ver se a Chimamanda já... Olha isso, gente, eu tô nervosa. Djamila. Se a Djamila já tá aqui, deixa eu ver. Ai, meu Deus, eu tô tão nervosa que eu tô até tremendo aqui para procurar as coisas. Eu acho que eu não a vi aqui ainda. Mas vou dar um toque para ela entrar. Enquanto isso, queria que vocês falassem aí um pouquinho sobre a Fabiola Andrade, maravilhosa, beijos. A Janete também do basquete está por aí, porque eu já fiquei sabendo. Que vocês... Ô, Júlia! A Júlia tá falando aqui, camisa da Renata, pelo amor, que ofensa. Ofensa, minha amiga? Ofensa é o que o presidente do seu time faz. Presidente do Vitória, eu, hein? Todo respeito. Não dá pra ser contra o Bahia hoje, não. Você me desculpa, mas nos dias de hoje não tem condição. Queria que vocês falassem aí o que vocês querem que a gente converse com a Djamila. A gente já... abriu o espaço para enviarem as perguntas, eu já anotei aqui algumas, mas se vocês quiserem ir falando aí temas que a gente pode conversar, não sei se chegaram a ver o tweet e os stories que a gente fez sobre uma capa da revista Placar, capa não, uma matéria da revista Placar de 1983, que retratava, né, era uma matéria assim, a Bela e as Feras. E a Bela retratava uma jogadora do Internacional branca, inclusive sexualizada também, né, na matéria, com uma foto de calcinha, biquíni, sei lá o que seria aquilo. E aí falando da beleza da jogadora e etc. Até trazia medidas, né, da jogadora, do corpo dela, enfim. E aí em seguida mostrava as feras, e aí retratava mulheres negras e falava de um jogo do Campeonato Carioca feminino em que teve uma confusão com o juiz, mas assim, nada também, pelo menos que deu a entender, nada de muito grave, ainda mais porque confusões de violência mesmo acontecem bastante no futebol masculino. E aí se falava com uma linguagem de essas mulheres selvagens, essas mulheres perigosas, né? E retratando mulheres negras, jogadoras negras, e no final ainda dizia sobre essas negras teriam que voltar para a jaula. Então, assim, uma loucura, um absurdo que a gente tenha visto isso acontecer. Foi em 83, né? Não faz tanto tempo. Então, enfim, acho que é importante a gente relembrar essas histórias para não repeti-las, né? Para que nunca a gente tenha risco disso acontecer de novo. Estou aqui esperando a Djamila, gente. Que mais? Aí a gente levantou também algumas questões sobre
A primeira mulher negra, vocês sabem quem foi a primeira mulher negra brasileira a disputar Jogos Olímpicos? Quem sabe? Deixa eu ver se alguém dá uma opinião aí. Não vale a Nina, que a Nina já leu a colinha, já sabe, já escreveu sobre isso. Alguém sabe quem foi a primeira mulher negra brasileira a disputar os Jogos Olímpicos? Estou esperando vocês responderem. Pelo visto, ninguém sabe. Eu sei, ó, Angeliquinha. Quem foi? Ninguém sabe. Olha lá, a gente vai falar dela. Melânia Luz é uma atleta brasileira que disputou em 48. Só que, na verdade, ela disputou atletismo, provas de 200 metros. Mas, antes dela, a gente tem a Piedade Coutinho, que disputou a Olimpíada em 36 como nadadora. Só que a Piedade Coutinho, né, naquela época, você não tinha essa consciência, enfim, essa identificação racial das pessoas, as pessoas não se identificavam, assim, a gente tinha aquele mito da democracia racial, né, que a gente ainda tem, mas enfim, que na época acho que era ainda mais forte. Então, a Piedade Coutinho nunca falou, né, falando como uma mulher negra, enfim. Então, a Piedade Coutinho, ela não, quando você procura no Google lá quem foi a primeira mulher negra dos Jogos Olímpicos, aparece Melânia Luz, né, do atletismo, mas a Piedade Coutinho veio antes, em 1936. É interessante também pensar que a gente vê algumas mulheres, né? A gente já vê poucas histórias de mulheres aparecendo, né, no esporte. E aí, quando a gente vê as mulheres que aparecem, raramente são mulheres negras. Então, por exemplo, você pega o Maria Lenk, né, o Complexo Aquático Maria Lenk no Rio de Janeiro, né, dá o nome a Maria Lenk, que é a primeira mulher a disputar uma Olimpíada, a primeira brasileira, né, a disputar uma Olimpíada, mas não tem quase, pelo menos que eu tenha conhecimento, não tem nomes, né, de mulheres negras em lugares importantes do esporte. Tem até um projeto de lei para o estádio Rei Pelé virar estádio Rainha Marta, né? Então, mas infelizmente não temos muitos nomes de mulheres negras aí que ficaram na história aí nos nomes de lugares esportivos. Os nomes de estádio, a maioria são de homens também. Deixa eu avisar aqui, pessoal, que estamos ao vivo. Que eu não achei aqui a Jamila, acho que ela ainda não está conosco. Deixa eu ver. Tem um pessoal solicitando para entrar, mas não é a Jamila, né? Aí fica difícil. Até aprecio a solicitação, mas a gente quer falar mesmo com a Jamila hoje, pessoal. Que mais? Deixa eu ver. Live boa demais. Obrigada, mas nem começou ainda, né? Eu só tô aqui falando. Que mais? Primeiras medalhistas olímpicas negras, primeiras mulheres do Brasil. Alguém sabe quem foram? Alguém sabe? Deixa eu ver se vocês respondem. Tomar uma aguinha enquanto isso. Enquanto vocês pensam aí quem foram as primeiras medalhistas. Comprei onde essa blusa? Essa blusa na Foot Fanatics. Fica a dica. Muitas blusas lindas, femininas e retrô. Que essa daqui foi uma delas, inclusive, que eu comprei. Jaqueline Sandra, mas e as mulheres negras? Foi Jaqueline Sandra em 96. Mulheres negras. Não faz. Olha lá, Júlia, não faz ideia. Pois é, gente, eu também não fazia ideia, mas aí eu fui pensar e pesquisar, e na verdade, as primeiras mulheres negras a gente pode considerar as da equipe de basquete e vôlei, né, que foram medalhistas em 96. Então a gente tem a Alessandra, que por sinal, minha companheira Roberta Nina fará uma live com a Alessandra hoje, maravilhosa. Quem mais? A Fofão, do vôlei, 96 também. Janete, que inclusive está por aqui. Isso aí, ó. Tem fora as jogadoras de basquete e de vôlei que jogaram as Olimpíadas e foram é isso mesmo, Marta, Janete, Ilma, isso mesmo. E aí a primeira medalhista individual
foi a Kathleen Quadros, em 2008, com o bronze no judô. Deixa eu ver se... A Jamila ainda não está aqui, tá? Por isso que eu tô enrolando, tá, gente? Mas assim, conversem comigo. Olímpica, Rafaela do judô. A Rafaela Silva ganhou em 2016, né? Mas a Kathleen Quadros... a Rafaela Silva ganhou ouro em 2016, mas a Kathleen Quadros ganhou bronze em 2008. Tudo isso para mostrar que essa história, né, das mulheres negras no esporte, ela é muito pouco conhecida. A gente já não conhece direito a história das mulheres no esporte, sejam brancas ou negras, mas acho que no caso das mulheres negras é muito mais invisibilizado. Por exemplo, eu estava até fazendo esse exercício assim aqui em casa. Tipo, quando você fala assim, vamos... Ó, ela me falou, estou indo, desculpe, tive um contratempo. A Jamila, não tem problema nenhum, sem problema, eu te espero a vida inteira. Então, o que eu estava dizendo, assim, quando a gente faz uma lista, por exemplo, atletas homens negros, né, do esporte, assim, você fala, poxa, medalhistas, campeões, quem tem? Você lista um monte. Você pode listar Michael Jordan, Magic Johnson, Usain Bolt, sabe? Me vem Pelé. Quantos homens negros não vem na nossa cabeça, né? Quando a gente vai listar os homens negros que fizeram história no esporte. E as mulheres, muitas vezes a gente fica lá, beleza, Serena Williams, beleza. Aí a gente fala Formiga, tá? Aí a gente vai, assim, tem um esforço maior para pensar. É um pouco impressionante, assim, pelo menos eu estava fazendo esse exercício aqui para chegar em 10, assim, é um certo exercício mesmo, porque não está no nosso imaginário, né, essa história das mulheres negras no esporte. Daiane dos Santos, exatamente. Mas eu acho que também é importante, né, porque antigamente ficava assim, a primeira mulher, até conversando com alguns pesquisadores olímpicos do grupo GEO-USP, que é maravilhoso, por sinal, sempre nos colaboram com a gente. O Neilton estava falando para mim, né? Ele pesquisa racismo no esporte. Ele estava falando, olha, antigamente não se tinha essa percepção de pioneirismo, né? De a primeira mulher negra. Sempre se falava a primeira mulher, primeiro homem, enfim, só homens e mulheres. E eu acho que essa diferenciação, né? Você colocar tipo, mulher negra é importante porque a gente sabe que as mulheres negras sofrem consequências, enfim, do racismo estrutural no esporte. Então, é importante pontuar, assim, essa aqui foi a primeira mulher negra, para realmente valorizar esse feito. Olha a importância de uma mulher como a Serena Williams, como a Simone Biles, que já mencionaram aqui, como essas mulheres negras ganhando projeção no esporte, elas são muito importantes para inspirar meninas negras. Tem a Fernanda Garay, né, que inclusive a gente fez matéria com ela pouco tempo atrás, durante essa pandemia. Então, enfim, mas eu acho que é mais difícil a gente listar mulheres negras, infelizmente. Eu e a Erika vivemos debatendo sobre a representatividade das minorias. Rafa Serafim deu esse gatilho na gente, a Lívia falou. Sim, Rafael Serafim, maravilhosa, que deve estar... Ai, Jamila! Jamila chegou e ela enviou uma solicitação, meus amigos, para participar. Você acredita? Ela, olha... atendendo uma solicitação de Djamila. Cheguei nesse momento da minha vida. Ai, meu Deus, peraí que eu fiz besteira. Não. Eu tô tão nervosa, os dedos chegam a tremer. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo, gente. Peraí, gente, vou tirar até o negócio daqui pra conseguir. Aí, acho que agora foi. Foi? Foi. Ai, gente, tô nervosa. Tô nervosa. Olá! Desculpa o atraso, contratempos da maternidade. Imagina, que isso? Olha, Jamila, a gente tá aqui falando, eu tô assim, gente, tô nervosa, eu não consigo nem clicar aqui para adicionar ela nessa live. Imagina, é um prazer estar com vocês, acompanho. O trabalho de vocês é muito importante. Eu sei que não é fácil nessa área que vocês escolheram, então é um prazer estar aqui com vocês. Olha, é uma honra, realmente, assim, desacreditei quando a gente recebeu esse sim, eu falei, meu Deus do céu, vai acontecer! Tava até mostrando o pessoal aqui, ó, já fiz a indicação de 2 livros seus, incríveis, que a gente vai falar um pouco, acho que sobre tudo que você já escreveu nesses 2 livros, principalmente,
especialmente, que acho que você retrata muito quem tem medo do feminismo negro, você fala bastante de dia a dia, de como a questão racial implica no dia a dia de uma mulher negra como você. Você fala sobre a relação com o tênis, com a Serena Williams, sobre a sua filha jogar tênis. Então, para começar esse papo, eu queria que você falasse justamente isso. Como começou a sua relação, primeiramente, com o esporte, né? Ela começou na infância, você teve alguma relação com o esporte na sua infância? Veio mais tarde? Como é que foi isso? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Mais uma vez, desculpa o atraso, a correria. É um prazer conversar com vocês. Mais uma vez, reforço aqui. Bom, eu vim de uma família, meu pai, ele colocou eu e meus irmãos, tenho 2 irmãos e minha irmã, desde muito cedo para praticar esporte. Então, eu fiz atletismo, joguei basquete, fiz natação. Então, em casa, meu pai sempre colocou tanto os meus filhos homens e as filhas mulheres para praticar esporte. Isso nunca foi uma questão em casa. E meu pai era muito corintiano, então eu cresci muito assistindo jogo de futebol. Eu era muito corintiana quando eu era adolescente. Então a gente sempre acompanhei assim esporte. E meu pai sempre fez uma discussão também crítica do esporte, né? Eu lembro dele ter muita mágoa do que fizeram com o goleiro Barbosa, né, na década de 50. Ele comentava muito sobre isso, a questão do goleiro negro. Então esses debates sempre permearam ali a minha infância. E aí, minha filha, quando ela tem uma volta de 6 anos, eu e o pai dela, a gente colocou ela para fazer futsal. E o pai da minha filha, hoje a gente é separado, mas ele é ligado ao esporte e ele coordenava um projeto de futsal em Santos, que é a cidade onde eu nasci. E a Tulane, minha filha, participou desse projeto que ele coordenava. E o pai da minha filha também é muito ligado ao esporte. O pai dele foi jogador do Santos na década de 60, o Abel. Então, esses temas sempre permearam, inclusive, a vida da minha filha. E quando a gente coloca ela para jogar, foi muito chocante assim para mim, porque primeiro que crianças muito pequenininhas já reproduzindo muito machismo. Então, ela não passava a bola para ela, não falavam que ela era menina, então ela não podia jogar. E ela sentindo sempre aquilo, né? Os meninos de 6 anos, até um dia, acho que depois de 2 anos praticando futsal, ela resolve ser goleira. Eu falei, ai, gente, já não bastasse jogar na linha, a menina vai ser goleira. Eu falei, ai, pronto, né? Aí ela resolveu ser goleira, e aí foi mais difícil ainda, porque era uma pressão horrível. Ela, às vezes, a gente ia disputar campeonato. Era a única menina do time. Durante muitas vezes ela foi a única menina, porque o pai dela achava muito importante não fazer essa separação na cidade. E, cara, eu lembro de uma vez dela ter um ataque, assim, de nervos, assim, antes de começar o jogo, começar a chorar. Eu falei, que foi, filha? Aí ela já sentia a pressão, porque eram as piadas dos meninos, não tinha vestiário para ela, sempre a gente tinha que arrumar um lugar para trocar ela. E aí os meninos dos outros times já ficavam, esse time aí vai ser fácil porque a goleira é uma menina. Então, para os meninos, era só chegar lá e disputar um campeonato. Para minha filha, não. Era chegar lá, ter que aguentar, provar que ela é boa. E uma série de pressão que tinha em cima dela, que às vezes ela tomava um gol, e ela ficava nervosa, ela gritava, ela queria sair do jogo e todo mundo, ai, tá vendo, menina? Tá dando escândalo. Mas ela tava brava, não porque é menina, é porque era uma série de pressão em cima dela. Ainda tinha que aguentar os outros pais falando e obrigando com os pais. A goleira é minha filha, hein? Não sei o quê. E eles... porque eu sou dessas, viu? Ia lá, tá falando o quê? Minha filha. Aí quando ela ia bem, nossa! Para uma menina, até que ela é boa. Então era sempre assim, a pressão... dizendo sempre a piada, o machismo, e quando ela ia bem, nunca era, nossa, que legal. Nossa, para uma menina, era surpresa por ela ser boa. E eu acho que a Tulane, ela não quis mais continuar fazendo futsal, porque era muita pressão para uma criança de 7, 8 anos ter que lidar. Depois de certa idade, não tinha time feminino, depois de certa idade não podia fazer junto com os meninos, aí não tinha o time só de meninas. E aí ela, nesse meio tempo, ela mesclava com tênis, ela jogou tênis durante muito tempo, jogou dos 6 aos 11 anos, mais ou menos, que aí era outro desafio, porque era uma menina negra nesse esporte, e as pessoas sempre muito surpresas.
E eu lembro de falar para ela, tem a Serena Williams, é a melhor de todos os tempos, a gente assistiu os jogos. Aí ela falava, é mesmo, né? Eu tenho o corpo de Serena Williams. E aí as pessoas achavam no tênis que era uma coisa muito de outro mundo, uma menina negra praticar tênis. Então é sempre um não lugar, né? No futsal, porque ela era menina, e no tênis por ela ser negra. Então que a gente tinha que lidar nos campeonatos, ela ficava muito mais nervosa, eu sentia, e ela chegou a ganhar algumas medalhas em alguns campeonatos lá em Santos, jogava bem, mas eu sentia que na hora que chegava em quadra, ela às vezes sentia, olhava para o lado, não via muitas pessoas, aí ela ficava muito nervosa antes. Então, essa questão psicológica, acho que ela foi muito afetada praticando esportes em lugares que diziam que não eram lugares para ela. Acho que o esporte tem muito disso, né? Esse é um dos motivos pelos quais nosso nome é Dibradoras, né? Porque a gente brinca que toda mulher que quer estar no esporte de alguma maneira tem que dibrar, aí no linguajar popular do futebol, todas essas adversidades, né? Que é o recado do mundo passando que o lugar não é para você, aquele lugar não é para você. E é até por isso que o nosso slogan é lugar de mulher é no esporte, porque a gente tem que passar esse recado, né? Para que mais mulheres possam ocupar esses espaços. E eu acho que é interessante quando você fala, Djamila, que você mostrou a Serena Williams para ela e fala, olha que incrível e tal. E aí eu queria que você tentasse pensar e falar pra gente se você tinha referências, sua filha nesse crescimento dela teve essas referências de mulheres no esporte. Porque acho que para os homens é um pouco mais fácil, né? O esporte, ele tem muitos protagonistas negros como atletas, como jogadores. Mas as mulheres ainda assim, mesmo nesse espaço de atleta, eu vejo que tem uma dificuldade maior também de ser invisibilizada a mulher negra. No futebol, né? Você tem aí vários craques, homens negros, claro que na história do futebol também carregada de racismo, a gente sabe, né? O primeiro time brasileiro a colocar jogadores negros foi o Vasco, tinha toda uma questão aí complexa, mas depois se naturalizou isso, né? E para as mulheres no futebol é uma coisa horrível, né? Ainda o que se passa, né? E para as meninas negras também fica um lugar muito de num lugar doloroso, eu diria, né? De as pessoas sempre duvidando que elas tinham que estar ali, enfim. Então, minha filha, eu sempre mostrei para ela a Serena, desde que ela tem 5 anos. Ela ama a Serena Williams. Eu lembro que a gente está assistindo um jogo, eu gosto muito de assistir tênis. Sou daquelas que às vezes passa de madrugada assistindo o Australian Open, né, por causa do fuso horário. Aí eu estava assistindo e ela olhou e falou assim: Olha, mãe, aquela moça, era um jogo, era uma final de Wimbledon entre a Serena e a Venus. Foi uma época que as duas chegavam na final, né? E aí ela falou assim: Olha, mãe, aquelas duas moças, elas são que nem eu, elas têm a mesma cor que eu. Eu falei: Você viu? Você quer jogar tênis? Eu quero jogar tênis igual a elas. Então foi daí que surgiu o interesse dela de jogar, porque eu gostava, mas eu não queria meio que pressionar. Então, a Serena foi um grande exemplo. Eu lembro que uma vez a Daiane dos Santos foi lá no Sesc de Santos. E aí eu lembro que eu levei a minha filha para assistir, tirei foto dela com a Daiane. Então, sempre que tinha, eu levava ela assim para assistir. Mas, de fato, não eram muitas assim no esporte. Eu falava da Serena, da Venus. E aí no tênis eu falava, tem o Gael Monfils, tem o Tsonga. Minha filha com 7 anos sabia o nome dos jogadores, era até engraçado, de tênis. Mas não tinha muitas, assim, referências. E aí mostrava no futebol feminino, a Formiga, a Cristiane, a Marta, olha lá, ela jogando futebol, meninas também jogam futebol. E aí tentava naturalizar isso para ela. Então, dentro de casa, a gente até comprava às vezes revistas que elas tivessem, apresentava a ela. Só que saía de lá, ia para o ambiente, ela já sentia aquilo de novo. Mas a gente sempre mostrou, não só no esporte, né, mas em vários espaços, né? Desde que minha filha é pequena, eu compro livros com personagens negros e negras, conto histórias, levo ela a espaços onde ela vai ter contato. Porque não é só no esporte, né? Acaba sendo geral, né? Quando é uma menina negra. Mas do esporte sempre fiz questão de trazer para mostrar para ela que tinha sim. E que existia e que ela podia se inspirar na história daquelas mulheres.
A gente estava falando aqui um pouco antes de você entrar, né, sobre as mulheres negras do esporte brasileiro. Então, eu estava perguntando para as pessoas, a gente sabe quem que é a primeira mulher negra brasileira a disputar uma Olimpíada, a estar nos Jogos Olímpicos? E a maioria, eu mesma antes também não sabia, enfim, fui pesquisar nos últimos anos sobre isso. E aí, quando a gente pesquisa, a gente vê o primeiro nome surgindo como a Melânia Luz, que é uma atleta, era do atletismo, em 1948 disputou os Jogos Olímpicos. Só que antes dela, teve a Piedade Coutinho, que é uma nadadora. Só que a Piedade Coutinho, e aí entra um pouco na história do colorismo, e eu acho que também entra um pouco na história de se identificar como uma mulher negra. Eu já vi a Chimamanda Adichie, a escritora nigeriana, falando que se percebeu como uma mulher negra pela primeira vez quando foi morar nos Estados Unidos, porque ela era nigeriana, vivia num país majoritariamente negro e, enfim, não percebia as diferenças que ser uma mulher negra poderia trazer para ela. Então, eu queria perguntar para você, primeiro, se teve algum momento, esse primeiro momento da sua vida, que você se identificou como uma mulher negra, entendeu que isso ia fazer diferença na sua vida, e também sobre quais são as importâncias disso, porque a Piedade Coutinho provavelmente se foi sem ter se visto como uma mulher negra. É uma excelente pergunta, porque no Brasil tem toda uma questão do fenótipo, né? De quanto mais claro se tem ali mais tolerância se tem, né? E num país que foi fundado sobre o mito da democracia racial, né? Essa falsa ideia de que aqui não tem racismo, somos todos mestiços, e aí se cria uma série de denominações para não falar negro, é moreninho, é mulato, enfim, então isso dificultou muito uma consciência negra no Brasil. Claro que os movimentos negros foram fundamentais, né, para que as pessoas conseguissem se ver como negras. Se hoje no Brasil 56% da população se vê como negra, fruto dessa luta histórica, né, que num país que sempre tentou negar a existência do racismo, ao mesmo tempo que dizia não saber quem era negro, na hora de dar direitos, na hora de discriminar sempre soube. Então, muitas pessoas negras não se entendiam como negras, ou não se viam como negras, né, dentro desse processo. Então, era muito difícil se entender. Não é como na Europa, né, que é uma questão de origem. Né, se seu pai é negro, sua mãe é branca, você vai ser negro. Né? No Brasil, se você enfim, tem a pele clara, mesmo teu pai sendo negro, as pessoas vão te tratar como você aparenta ser. Então, isso muitas pessoas acabaram não tendo essa consciência, mas eu acho que hoje isso tá melhor, as pessoas estão discutindo isso melhor, entendendo que negritude é diversa, assim como pessoas brancas são diversas, pessoas negras também, são vários tons de pele, traços. Então, mas isso com certeza prejudicou muitas pessoas se entenderem como negras no Brasil, né? Entender as suas origens. Eu me entendi desde muito cedo em casa, né? Eu sou filha de pais negros, meu pai era militante do movimento negro, e esse sempre foi um debate que aconteceu dentro da minha casa. Meu pai sempre conversou com a gente sobre. A gente não sequer teve opção, assim. Ele era militante, ele levava a gente aos eventos, a gente tinha que participar. Às vezes a gente queria ir à praia, né? Que a gente era dizendo, não, vai ter reunião no sindicato, vai ter não sei o quê, a gente tinha que ir. Eu tenho um nome africano porque meu pai tirou de um jornal da militância negra chamado Jor Negro, que é o mesmo jornal que eu tirei o nome da minha filha. Então, desde cedo em casa. Agora, eu fui sentir que ser negra era uma coisa ruim para a sociedade quando eu fui para a escola. Porque dentro de casa, uma família negra, minha avó morava no interior, eu ia para casa da minha avó, era muito amor da minha família, da minha avó, dos meus tios. Em casa não era uma questão, mas é quando eu fui para a escola que eu entendi que era uma questão. Acho que o primeiro contato que as crianças negras vão ter com a violência racial é no ambiente escolar. E aí eram piadas, né, de colegas. Desde você chegar na escola, a história que está contada, ela não é história, é uma história branca e europeia, né? Não te conta a história a partir da perspectiva dos povos negros. Então foi muito difícil para mim no primário, né? Eu sou da época do primário. Eu também. Na época do primário. Foi muito difícil para mim. A festa junina, então, era um horror, porque aí os meninos diziam, não vou dançar com você porque você é neguinha. A gente sofreu uma série de violências e as professoras diziam que era brincadeira, ou para a gente não se importar. Ai, não liga.
Então foi um ambiente muito hostil para mim. E aí eu voltava para casa, era um ambiente que tinha muito amor, porém eu não entendia. Meu pai não deixava a gente alisar o cabelo. Eu ficava brava, não, eu quero alisar o cabelo porque na escola a gente sofria uma série de violências, você queria se adequar. E meu pai dizia, não, seu cabelo é bonito, não tem que alisar o cabelo. Mas na minha cabeça, de criança, não fazia o mínimo sentido. Aí você liga a televisão, não tinha mulheres negras. Eu sou da geração Xuxa. O que significou, né, 4 gerações de paquitas loiras para nós, meninas negras? Significava que nós não podíamos ser paquitas. Né? Então, a gente ligava a televisão, a gente não se enxergava, a gente comprava as revistas ditas adolescentes, eram só meninas brancas na capa, nunca tinha mulheres como nós, com o nosso cabelo. Então, é uma relação violenta que as pessoas brancas não percebem, né? Porque elas estão num ambiente onde elas são maioria, né? E depois, anos depois, que foi ter a Bombom, só que não era a Paquita, e a Bombom era o quê? A mulher que entrava de shortinhos, dançando na boquinha da garrafa, mais uma vez reforçando esse lugar da mulher negra como sexualizada, objeto sexual. Então foi muito difícil, acho que no final da adolescência, quando eu conheci uma ONG feminista negra em Santos, que é a Casa de Cultura da Mulher Negra, que eu trabalhei lá durante 4, 5 anos, que mudou, que o mundo para mim foi redescoberto, foi um divisor de águas, conhecer aquela ONG, aquelas mulheres negras, ler produções de mulheres negras, e ali eu ressignifiquei o que era ser negra para mim, como algo bonito, de uma história bonita, enfim, de não acreditar nesse discurso do racismo que me violentou, que me fez, por exemplo, só sentir a textura do meu cabelo na fase adulta, porque a gente passa por várias torturas, eu diria, de alisar o cabelo, de químicas que machucam o nosso couro cabeludo, que fazem ferida, porque dizem que a sua característica não é boa, que seu cabelo é ruim. O que quer dizer que o cabelo é ruim? Né? Botar a qualidade no cabelo, dizer que ele é ruim ou ele é bom. Então, acho que é muito importante falar disso, assim, na infância, para as meninas negras da minha geração, raras foram as que tiveram infâncias em que elas não foram agredidas, em que elas não foram silenciadas, e que o ambiente escolar proporcionou ali um ambiente saudável. Hoje é muito diferente, eu tenho uma filha de 15 anos, claro que isso ainda acontece, sem dúvida nenhuma, mas a minha filha, por exemplo, nunca alisou o cabelo, já é um outro lugar, para mim é uma vitória pessoal. Ela usa o cabelo dela solto, aí quando ela quer ela bota trança, ela tem uma autoestima que eu só fui ter muito mais tarde, por conta também de as coisas terem mudado um pouco, né? A gente teve aí alguns dispositivos legais, como a Lei 10.639, que obriga o ensino da história africana afro-brasileira nas escolas. Hoje há muita mais pressão para que as escolas discutam essas questões. Não que a minha filha não tenha sofrido, ela sofreu racismo na escola, só que ela já tinha um outro lugar ali. Claro que eu fui à escola e fiz... Eu sou aquela que vai lá na escola e vamos resolver onde já se viu. Mas eu lembro de um episódio da minha filha, ela devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Um dia ela foi de turbante para a escola e um menino fez uma piada com ela. E aquilo me destruiu, assim. Eu fui buscar ela na escola e ela saiu, mãe, mas eu estava tão bonita com o meu turbante e tudo mais. E aquele dia ela chorou. Foi a primeira vez que eu vi ela chorando. Porque a primeira vez que falaram alguma coisa para ela na escola, você é neguinha. Ela virou pro menino e falou, claro que eu sou negra, por acaso você é cego? Nossa, mãe, que menino idiota. Ai, nossa, eu não entendi porque que ele achou que eu ia ficar ofendido. Só que esse dia ela chorou, aí esse dia me destruiu, assim. E aí eu fui buscar ela na escola e ela veio, porque ela tinha ido com um turbante, com uma amarração de flor, toda bonita pra escola. E aí ela, não, é porque ele ficou tirando sarro do meu turbante e chorou. Eu falei, nossa, eu segurei, conversei com ela, falei, olha, seu cabelo é muito bonito, esse menino não sei o que e tal. Só que ela chegou em casa muito triste. Aí eu lembro que eu conversei com ela, a avó dela conversou com ela foi dormir. Quando ela dormiu, eu que desabei no choro, liguei para minhas amigas negras, minhas amigas todas choraram. Eu não acredito que as nossas meninas ainda vão passar por isso, e que não sei o quê. E eu morrendo de medo que Tulane acordasse no dia seguinte e dissesse que queria alisar o cabelo. Morrendo de medo. Ela dormiu, tal, minhas amigas chorou, tal. No dia seguinte ela acordou. Eu falei, e aí, filha, como é que você tá?
Ai, mãe, sabe de uma coisa? Eu tava pensando, é muito engraçado, você foi muito uma criança muito engraçada. Eu tava pensando que o meu cabelo é assim mesmo. Eu vou botar ele mais pra cima hoje, vou botar o turbante de novo. Eu sou assim, essas pessoas vão ter que me aceitar do jeito que eu sou. E aí, pra mim, foi. Eu liguei para minhas amigas, aí todo mundo chorou de alegria. Ai, que bom, não sei o quê. Aí ela foi de novo no dia seguinte para a escola, o cabelo mais no alto, com outra amarração de turbante, e foi, né? Mas para o nosso medo, meu das minhas amigas era, ai meu Deus, Tulane vai querer alisar o cabelo, vai ficar com problema de autoestima, mas ela foi de novo, mas muito por ter um ambiente em casa em que isso sempre foi conversado, a gente sempre apresentou referências para ela, deixou ela num ambiente muito seguro para falar como ela se sentia, mas isso é fruto também da educação que eu tive, que vai passando aí de geração em geração. E eu acho que o que você falou de referência também faz muita diferença, né? Não só a referência você dentro de casa, mas ela ligar a TV e ter alguém igual a ela, né? Hoje ainda tem muita. Eu achei muito, muito relevante, né, o que o Silvio Almeida falou no Roda Viva sobre a mídia ser conivente, né, com o racismo que a gente vive. Porque quando você mantém o lugar subalterno do negro e você não dá a mesma visibilidade, você não traz mulheres e homens negros para apresentarem jornais, etc., você está sendo conivente com a lógica, né, do lugar do negro na sociedade. E aí, trazendo isso para o esporte, eu queria te perguntar, porque você fala, né, neste livro aqui, mais uma vez fazendo propaganda, pois Djamila, best-seller, é o livro mais vendido, leiam. Acho que o primeiro capítulo, se eu não me engano, você fala sobre conhecer a história, né? Conhecer, ter referências negras, autores negros, enfim. E aí a gente estava já mencionando no início que mulheres negras a gente ainda tem pouco de referência no esporte. Enfim, em várias áreas, mas aí falando do esporte, que é basicamente muito machista, ele é também muito racista nesse sentido para mulheres negras. E aí, assim, ao longo da sua infância, você lembra de ter tido contato com histórias de mulheres negras importantes para o esporte? Olha só, na infância, não. Não muito mesmo, porque era apresentado mais para mim figuras masculinas, de fato. O que era apresentado pelo meu pai, sobretudo. Não tive muitas referências de mulheres no esporte, infelizmente. É, não só na minha adolescência, porque a Serena Williams é, sei lá, um ano mais nova que eu, que aí na adolescência eu comecei a. Eu sou muito fã da Serena desde que ela ganhou o primeiro Grand Slam com 17 anos. Então eu tinha 18, mesma idade, 17 também. Então, ali na adolescência que eu fui ter a Serena como um grande referencial, mas não me foi apresentado, que é uma crítica, inclusive, que como feministas a gente faz, né? Ficam muito as figuras masculinas, claro que são importantes, né? Mas não tem. Então, a Daiane dos Santos, mais jovem, foi referência da minha filha, mas não me lembro, assim, no esporte, ter me sido apresentado dentro de casa. Eu fiz atletismo durante um tempo, aí eu acompanhava algumas atletas, algumas mulheres atletas, mas mesmo assim, o que o meu pai mais apresentava pra gente eram homens, de fato. Por isso que com a minha a filha eu já própria quero isso. Então, no atletismo, né, tem várias referências, né, no esporte brasileiro que muita gente nem sabe que eram mulheres negras. A própria Aida dos Santos, a gente fez outro dia um vídeo sobre a história dela, uma história super forte, né, de uma mulher, foi a única mulher da delegação brasileira e na década de 60 nos Jogos Olímpicos, chegou, viajou sem uniforme, sem tênis, sem apoio nenhum, enfim, se machucou no treino, não teve atendimento médico dos médicos brasileiros, precisaram médicos cubanos atenderem. E assim, algumas pessoas falaram, gente, eu não sabia que a Aida dos Santos era negra. Tem muita gente que não conhece a história da Aida e tem muita gente que não sabe que a Aida é negra. E aí, assim, Djamila, você vê, enfim, eu imagino que tem uma diferença, é importante traçar, porque assim, a gente acha assim, poxa, enche o saco ficar falando da primeira mulher, a primeira mulher negra, não é o ideal ser, tipo, igual, você não ver a diferença. Só que hoje a gente precisa ver as diferenças, porque as diferenças, elas fazem diferença, né? Então,
Então, assim, você marcar a história como a primeira mulher negra a conquistar uma medalha, como a Kathleen Quadros, que também nunca falou sobre essa consciência, né, de ser uma mulher negra. Mas é importante, não é? Tipo assim, você realmente marcar as histórias, assim, essa daqui foi a primeira negra a disputar, essa aqui foi a primeira mulher negra a conquistar. Porque vai meio que traçando assim a importância, e eu entendo que para a mulher que conquista também é relevante, né? Entender a importância da conquista dela inserida nessa luta tão grande, que além de contra o machismo, é também contra o racismo. Sem dúvida, porque é história também, né? Agora lembrando, puxei na memória, assim, na adolescência eu acompanhava muito a Janete do basquete. Janete, que estava aqui, assim, não sei se ainda está, mas estava aqui acompanhando a live. gente, em casa, eu acompanhava bastante a Janete. Apesar de eu achar que ela não tinha tanto reconhecimento quanto ela deveria. A Janete foi uma jogadora que eu lembro que eu gostava muito. E às vezes, sabe o que acontecia em casa? Por ter poucas pessoas negras, mulheres negras no esporte, às vezes a gente torcia para a seleção de Cuba. No vôlei, às vezes. Claro, no vôlei tinha, né? A Márcia Fu, tinha algumas. Mas não era em maioria, né? Você chega à seleção de vôlei, todas as mulheres negras. Aconteceu muitas vezes em casa da gente torcer para a seleção de Cuba, tanto no masculino quanto no feminino, porque a gente fala, nossa, todos são negros, né? A maioria são negros, e a gente ficava torcendo, arrumando briga com os vizinhos, porque a gente se sentia, como assim, se está torcendo para Cuba? Eu falava, porque eu me via naquelas mulheres com os cabelos maravilhosos, tinha as com cabelo alisado, mas tinha as com trança, e a gente achava muito bonito. Eu e minha irmã, a gente ficava, enfim, namorando ali de longe aquelas mulheres da seleção de Cuba, que já foi, assim, né, foram poderosas, naquela né? época, praticamente invencíveis, né? Sim. Então, sim. é importante falar, né, da questão, porque isso é história, né, e é referência também, porque sempre colocam as pessoas negras como ligando a imagens negativas. Então, imagina o que é você crescer num país em que pessoas como você nunca está, enfim, em lugares de destaque, em lugares de pessoas que fizeram história. Isso afeta a construção da nossa subjetividade. Então, as pessoas brancas não entendem que elas têm ali referências sempre a torto e a direito, elas olham para o lado, se elas vão para a universidade, a maioria das pessoas são como elas, elas ligam a TV, a maioria das pessoas são como elas. Não percebe o quão violento é a gente crescer num país em que a gente se sente estrangeira no próprio país. Então, me perguntaram uma vez, eu estava fora do Brasil, como é que é para você vir para a Europa e tal? Eu falei, olha, é complexo, sempre, com outro país e tudo mais, mas eu me sinto estrangeira no meu próprio país. Então, para mim, é sempre uma sensação de não lugar, quando você, sabe, a única aluna negra da turma, de filosofia, quando a gente, nos espaços que as poucas de nós consegue estar, é sempre a única, a primeira. E muitas vezes quando a gente fala, a primeira mulher negra, as pessoas, por que tem que reforçar que é negra? Ué, gente, é porque é importante. É engraçado que as pessoas não se incomodam de usar a palavra negro para nos discriminar, mas quando a gente utiliza para nos empoderar, que isso é um problema para as pessoas. Então, porque nós somos diferentes. As pessoas precisam romper com essa tentação de universalidade. Nós somos todas mulheres, mas nós partimos de lugares diferentes, né? Nós vivenciamos realidades diferentes a depender das identidades que a gente carrega. Então, é fundamental que as meninas negras tenham exemplos de mulheres negras, que as pessoas negras tenham exemplos de pessoas, e que as pessoas negras sejam exemplo para as pessoas brancas também. Isso que eu acho que precisa ser entendida, porque as pessoas brancas precisam entender, enxergar a humanidade nas pessoas negras, para não nos olhar sempre com aquele olhar que nos objetifica ou nos coloca num lugar de subalternidade. É bom para todo mundo, né? Então, o falar é importante, porque nós, como negros, foram mais de 3 séculos de escravidão no Brasil, quase 4, fomos escravizados porque éramos negros. Por que a gente não pode falar de coisas importantes sendo negros? Falando a primeira mulher negra. Ela foi... E que é triste, né? Ainda no Brasil 2020, ter que falar a primeira mulher negra, num país que, enfim, nós somos maioria da população. Isso só mostra o quanto que esse país está atrasado. Quando a gente ainda tem que falar que é a primeira pessoa negra a conseguir tal feito. Se o país fosse justo, isso seria recorrente, corriqueiro, né? E o ter que falar é justamente a prova de que é um país desigual.
É que mesmo sendo maioria, a gente ainda alijada de direitos. Então, exatamente esse ponto que eu queria tocar com você também, porque durante esses protestos do George Floyd, que tiveram, né, começaram nos Estados Unidos, ecoaram muito aqui, eu descobri em uma das entradas aí de alguém na Globo News que nos Estados Unidos só 13% da população é negra. Isso me chamou muito a atenção. Eu falei, gente, sério, 13% só? Que loucura! E aqui no Brasil, 56% da população é negra. Mas aqui a gente não estranha ir a um lugar, ir a um restaurante e ver a maioria das pessoas brancas sentada comendo e a maioria das pessoas negras de pé servindo. E no futebol, no esporte, a gente não estranha ver inúmeros jogadores negros e não vê nenhum técnico, vê raros técnicos negros, vê raros dirigentes negros. Você olha para as federações, para as confederações, homens brancos, ponto, em todos os esportes no Brasil, que tem maioria negra, né? E aí eu queria trazer um pouco esse debate para você, assim, por que a gente acostumou tanto a não estranhar um negócio desse? É uma excelente pergunta, porque é essa naturalização, né, dos lugares sociais. Um dos grandes problemas é naturalizar. Primeiro que tem toda essa construção, né, que eu falei brevemente, desse país, dessa visão de que nós não somos racistas, que racismo é nos Estados Unidos, ou na África do Sul, onde existe o apartheid legal. Aqui não teve apartheid legal, aqui o Brasil é diferente. Teve toda uma elite econômica que tentou trazer essa visão de que o Brasil, que a escravidão no Brasil foi mais branda, né, que é um grande absurdo, que aqui tentou romantizar relações de violência. Essa ideia romântica no Brasil foi muito danosa para a construção de uma consciência crítica da população branca em relação à questão racial. Então, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Lélia Gonzalez, né, que ela fala que o Brasil é uma sociedade neurótica, porque ao mesmo tempo que louva o samba, né, o samba veio dos negros, a feijoada, olha no futebol, olha o Pelé, o rei do futebol, ao mesmo tempo que faz isso, mantém a população negra alijada de direitos. Né? Diz que não há racismo, que somos todos mestiços, mas quando você vai nos espaços de poder, todas as pessoas ali são brancas, sobretudo homens brancos. Então é muito sofisticado o racismo no Brasil. Né? O Kabengele Munanga vai falar que o racismo no Brasil é um crime perfeito, que ao mesmo tempo que traz essa ideia romântica das pontes, no carnaval, todo mundo se junta, negro, branco, pobre, rico e tal, ao mesmo tempo mantém essa situação extremamente desigual. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E o quanto que essa ideia romântica dificultou aí um entendimento sobre essas questões. E das pessoas brancas não conhecerem a história do Brasil. Acho que esse é um dos problemas mais graves, assim. Mas racismo é coisa do passado, as pessoas falam. Escravidão é uma coisa lá atrás. E as pessoas não conhecem a origem social das desigualdades. Porque se elas conhecessem, elas não falariam coisas como essa. Então as pessoas estão se abstendo de uma discussão que é fundamental no Brasil. Então, coisa do passado, né, interessante, né? Foram quase 4 séculos de escravidão. Enquanto país, o Brasil tem mais tempo de escravidão do que de não escravidão. A gente teve quase 4 séculos de escravidão e temos 100 e pouco tantos de não escravidão. Em termos de história, isso é muito recente. Então, isso significa que não é um tempo lá atrás, significa que a escravidão estrutura a sociedade, esse legado da escravidão. Mais de 3 séculos, pessoas negras sendo tratadas como mercadoria, construindo a riqueza desses países sem ter acesso à riqueza, sem ter direito à riqueza deles. Mulheres negras não podendo maternar seus filhos, crianças negras não tendo direito à infância, porque elas eram vendidas. Então, as pessoas precisam entender que mulheres negras eram estupradas, né? Então, as pessoas não entendem essa coisa de escravidão branda, é muito violento, né? Porque, na verdade, a gente não tinha direitos, eram mercadorias, eram coisas, né, que serviam para força de trabalho, para construir esse país sem ter acesso a elas. E no pós-abolição, não existiram políticas de reparação à população negra. Então, estão livres, ponto. Mas vamos fazer o quê? Né? Trabalhou, aí traz os imigrantes europeus para cá, os incentivos dos imigrantes europeus para cá, que, claro, tiveram que trabalhar muito, vieram pobres, mas não vieram como escravizados, né? Uma condição radicalmente diferente.
Então, dispositivos legais, Constituição do Império de 1824, que proibia pessoas negras de estudar, Lei de Terras de 1850, em que só podia ter direito à terra quem comprasse terra do Estado, mas quem que podia comprar terras em 1850, no período de escravidão? Imigrantes europeus que tiveram direito a terras no Brasil, receberam terras. Quando a gente fala colônias alemães, colônia italiana, a gente está falando de terras que foram entregues. E a população negra não teve direito a nenhum tipo de política de reparação, por isso que até hoje é a população que, enfim, é mais pobre, que passa aí por uma série de violações. Então, me espanta muito que as pessoas brancas no Brasil ainda não conheçam essa história. Porque aí vão falar, ai, mas que mimimi, mas que chatice. Se elas conhecessem, elas jamais diriam isso. Então, acho que ainda é um lugar de colocar essa responsabilidade para as pessoas negras só. E não entender que faz parte do grupo que, historicamente, se beneficia dessa estrutura. Então, é um dever das pessoas brancas conhecer essa história, para se responsabilizar, para chamar para ação antirracista de fato. Senão, continua naturalizando esses espaços. E isso que você trouxe dos técnicos, muito importante. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Né? Tem um sociólogo, agora me fugiu o nome, que tem um livro, Escravos de 40 milhões de dólares, falando dos jogadores da NBA. Porque eles ganham muito dinheiro, né, e todo mundo, mas imagina quem está por trás dele ganha muito mais dinheiro, né? E eles nunca são técnicos. Nos Estados Unidos também existiu isso de que negros não podiam jogar basquete, como no Brasil, que não podiam jogar futebol, porque diziam que eles não tinham as mesmas capacidades intelectuais, eles não iam entender técnicas. E isso se mostra até hoje quem está no comando das federações, quem está no comando dos times, quem são os técnicos, quem são os coordenadores técnicos, quem participa desse corpo de mando dentro desses espaços. E aí as pessoas falam, mas isso, por que será que isso acontece? Porque existiram teorias racistas, o que a gente chama de teorias biologizantes do século XIX, que a gente chama de racismo científico, que foi pensada por uma elite econômica, ao contrário do que as pessoas pensam. Racismo não é coisa de gente ignorante, muito pelo contrário. Essas teorias do século XIX que tentavam justificar uma suposta inferioridade das pessoas negras, dizendo que as pessoas negras não tinham as mesmas capacidades intelectuais, que o cérebro dos negros era menor, com uma maneira de justificar a escravidão, ligando as capacidades à força física. Então, o que eles diziam? Bom, como negros não são como os brancos, não têm a mesma racionalidade, podem ser escravizados. E essas teorias elaboraram a sociedade brasileira, as sociedades, serviram para organizar essas sociedades. Por mais que hoje, em qualquer espaço sério, ninguém vai validar essas teorias, elas estão presentes na nossa memória social. Por que até hoje a gente liga pessoas negras à força física e não ao intelecto? Por que até hoje a gente olha para a mulher negra e liga ela ao corpo e não à intelectualidade? De onde vem isso? Então as pessoas precisam investigar, que não é do nada. Por mais que você não saiba quem foi Gobineau, que foi um dos autores dessa teoria, por mais que você não saiba quem foi Nina Rodrigues, que foi um sociólogo brasileiro adepto do racismo científico, está presente na memória social, porque teoria elabora a sociedade. Por que você acha que negros... a gente escuta umas justificativas, na natação não tem muito negro, porque a questão da melanina, e tudo liga ao corpo. Não, gente, porque não tem as mesmas oportunidades, porque eles não podem pagar para fazer natação. Não tem tantos negros em tal espaço, porque não tem as mesmas oportunidades. Então, a gente, mais uma vez, tenta justificar pelo racismo científico, que é algo que a gente já está aí rebatendo há tanto tempo, o porquê que pessoas negras não estão nesses espaços, em vez de investigar que socialmente elas não têm as mesmas oportunidades. Eu estava lendo, inclusive, um artigo hoje que falava sobre como na década de 50 houve uma diretriz, né, dada pela CBD, que hoje é a CBF, né, Confederação Brasileira dos Desportos, sobre uma tentativa de embranquecimento da seleção masculina,
porque se tinha a ideia de que justamente os negros ou os mestiços, né, que se falava na época, dentro dessa história de democracia racial, seria um motivo pelo qual a seleção não conseguia ser campeã mundial. E é muito interessante ler isso, porque você vê algumas das frases, você fala, gente, não é possível que havia esse tipo de ideia. E aí, quando a gente olha para o Barbosa, né, Djamila, você mencionou o que o seu pai falava, assim, é absolutamente desesperador ver a cena. Eu me deparei com essa cena na semana passada, retrasada pela primeira vez, de quando o Barbosa voltou, né, tentou voltar, enfim, ele estava trabalhando para a BBC na época, em 94, se eu não me engano, antes da Copa, e não pôde se aproximar, entrar na Granja Comari, tirar uma foto com o Taffarel, porque disseram que isso ia pegar mal, que aí se o Brasil perdesse, né, iriam associar a foto do Taffarel com ele. Como é que você vê assim, a forma como o Barbosa foi tratado como culpado, né, pela derrota de 50, e o que o racismo tem a ver com isso? Olha, o que fizeram com o Barbosa é uma história de violência, né? Muito grande, assim. Meu pai era revoltado com essa história. E aí, em 2015, eu escrevi um artigo, à época eu escrevia na Carta Capital, e esse artigo foi publicado no Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Porque era algo que me incomodava muito, né? Essa mística do goleiro negro, né? E aí eu assistia documentários sobre futebol e os caras falavam, goleiro negro não, na maior naturalidade do mundo. Eu lembro do Chico Anísio falar isso num documentário. Não, goleiro negro não, lembra do Barbosa. E eu falava, meu Deus, as pessoas falam com uma naturalidade, mesmo nos livros sobre isso, Mário Filho Negro no futebol brasileiro e tal, aborda, mas tem ali uma questão, não aprofunda muito essa questão do Barbosa, e me incomoda um pouco isso, assim. E aí eu escrevi esse artigo muito por conta desse incômodo, né? Que tem uma autora que eu gosto muito, que é a Joan Scott, que ela fala, né, que quando o indivíduo do grupo hegemônico comete um erro, o indivíduo é responsabilizado. Quando é num grupo discriminado, culpa-se todo o grupo. Então, por exemplo, se uma bandeirinha mulher fala, aí, tá vendo? Bandeirinha não serve para ser mulher. Homem já falhou assim, até dizer chega, já deu impedimento que não tinha e tudo mais. Mas ninguém vai falar, homem não serve para ser bandeirinha. Agora, eu lembro quando tinha uma mulher bandeirinha, era toda hora isso. Mulher não serve para ser bandeirinha. Porque ela cometeu um erro, ela é ser humano, ela não vai errar. Né? E o Barbosa que fizeram com ele foi uma grande violência, porque aí você acabou com a carreira dele, culpou um indivíduo por uma derrota, sendo que você tem 11 jogadores, fora os reservas, comissão técnica, você tem a CBF, você tem todo ali um aparato e você culpa o goleiro negro, porque ele tomou um gol. Ora, goleiro toma gol, né? Então, e o que fizeram com o Barbosa foi uma história de violência mesmo. E quando o Júlio César, né, toma 7 gols, né, no seu famoso 7-1, ninguém falou que branco não servia para ser goleiro. Né? Não criaram a mística do goleiro branco. E eu lembro da sobrinha do Barbosa dar uma entrevista e falar: essa foi a vingança do meu tio. Né? Na seleção tomou 7 gols, né? E ninguém falou nada, ninguém disse que homens brancos não podiam ser goleiros. Então, é uma história de como o racismo opera na nossa sociedade. E eu fico pensando quantos meninos negros tiveram seus sonhos ceifados por conta disso, desse racismo e dessa mística do goleiro negro. Isso também é uma maneira de morte simbólica. Quantos sonhos você matou? Quando você mataram o Barbosa em vida por conta dessa lógica racista. E mataram muitos sonhos de muitos meninos que não tiveram as mesmas oportunidades. Aí depois, muitos anos depois, só em 2012, você vai ter o Dida como goleiro negro. E aí depois você tem alguns goleiros negros de alguns times grandes, né? No Brasil, o goleiro Jefferson, aí tem o Aranha, você tem alguns goleiros negros, e mesmo assim, não tanto quanto jogando em outras posições. Né? Então, não tem como dizer, eu lembro que quando eu escrevi esse artigo, muitos boleiros falaram, não, isso daí é mera coincidência. E eu falei, mera coincidência racista essa, né? Porque se isso aconteceu
só com homens negros, como não enxergar a questão do racismo nisso tudo? Então, é essa questão essa lógica racista e machista sempre de desumanizar os sujeitos negros e de responsabilizar todo um grupo se um indivíduo, enfim, acaba cometendo um erro. Então, gente, qual goleiro que não toma gol, né? Então, ninguém é infalível, né? Mas eu acho que a gente tem que dar nome às coisas. E a história do Barbosa é uma história de violência, é uma história racista, que só deflagra o quanto esse país é racista, e mais, a naturalização das pessoas brancas em relação ao que aconteceu com Barbosa. As pessoas naturalizar isso de uma maneira absurda. Não, mas aí, não, Barbosa não pode falar porque dá azar. O Barbosa não, o goleiro negro não. E das pessoas brancas que continuaram legitimando essa violência com o Barbosa ainda durante muito tempo. Né? Então, acho que isso precisa ser dito, né? As pessoas precisam enfrentar esse debate. E a mesma coisa a questão do machismo. Se uma mulher erra, nossa, né? Tirem as mulheres, os homens estão aí errando. Historicamente, esse país, por exemplo, só foi governado por homens brancos, só teve homens brancos presidentes. E por mais que eles façam atrocidade, ninguém vai falar, não, gente, homem branco para presidente, não, imagina. Olha o Brasil. Ninguém vai falar, mas se for uma mulher, se for uma pessoa negra, as pessoas vão utilizar essa lógica racista e machista. Eu até vou mencionar que tem uma campanha de torcedores do Vasco, se eu não me engano, de torcedores que começou essa iniciativa para colocar o nome do CT do Vasco em homenagem ao Barbosa. Eu acho que a gente precisa fazer alguma reparação histórica, porque é bem o que você falou. A gente matou esse homem em vida e não tem como desvincular isso do fato dele ser negro. E aí, assim, falando um pouquinho de posicionamento, né? Acho que nessa história do George Floyd, muito se falou de posicionar, todo mundo quer criar campanha Black Lives Matter e posta preto no Instagram e etc. E aí se lançou esse debate dentro do esporte, e aí muita gente, enfim, ficou cobrando atletas negros. Eu acho que, assim, existe no Brasil, e aí que eu queria levantar essa questão para você, existe no Brasil uma falta de posicionamento de atletas, né? Não negros, mas atletas, homens, mulheres, brancos, negros, de uma falta de posicionamento, entendo que é um pouco de herança de uma certa, né, do punitivismo, porque os poucos que se manifestam costumavam ser punidos. E tem uma história muito forte, né, no judô brasileiro da Soraya André, que na década de 88 disputou a primeira Olimpíada, né, na época era exibição ainda, depois 92 foi de novo, e ela fez críticas à confederação, uma mulher negra, fez críticas à confederação, e aí de repente a confederação proibiu atletas de mais de 28 anos de competir, justamente quando ela fez 29. E ela tem uma história muito forte, porque ela, no dia que fizeram isso, ela descobriu que ela não ia poder mais disputar uma Olimpíada, ela ia participar da seletiva, não pôde participar, ela tingiu o kimono dela de preto, né? E nesse luto. E essa história foi completamente apagada, você não vê registro dela no COB, na história do judô, enfim, é muito simbólico. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que a gente faz para ter atletas mais engajados? Eu acho que é relevante falar sobre atletas negros, mas eu acho que atletas como um todo, né? Engajados em todas as questões. Acho que não, porque eles não se engajam nem nas coisas que realmente dizem respeito a eles, né? Às vezes, como coisa de hora de jogo, que eles não reclamam de nada, entre aspas, não se posicionam sobre nada, muito menos politicamente, e sobre questões de racismo, de machismo, de homofobia. Como que você acha que é possível a gente tentar trazer esse engajamento para atletas? Eu acho que isso está muito na nossa base, né, da educação de base, de a gente ter uma educação mais crítica, acho que passa também por esse processo. Muitas vezes esses atletas também são alienados, tem todo esse discurso que é vendido da meritocracia, né, de se você vencer, você vai vencer e tudo mais, que é passado, e isso é um problema da sociedade brasileira, né, como um todo. Né, que valoriza
essa lógica, né? Isso você vai encontrar no esporte, vai encontrar no meio corporativo, em todos os lugares. Então, isso passa para a gente, de fato, lutar por um projeto de educação muito mais crítico nesse país. Mas esses atletas, né, que já chegam num lugar de destaque, seria muito importante que buscassem mais conhecimento sobre essas questões. Eu entendo que muitas vezes não se posicionam por medo de represálias, eu acho que a gente precisa entender isso, não é fácil. A gente vê a pessoa lá em destaque, a gente acha que a pessoa tem total liberdade para fazer o que ela quer, não tem, né? Então, tem aí uma questão de que muitas vezes não é fácil, mas aqueles que já atingiram um determinado lugar, era importante se manifestar. A gente tem exemplos aí da democracia corintiana, a gente tem exemplos na história de atletas conscientes. Eu acho acho que é importante trazer que não que existiu, né? Mas a gente sabe que muitos que se posicionaram foram colocados, sofreram represálias muito fortes, né? E as pessoas muitas vezes têm medo, às vezes elas até teriam vontade de se manifestar, mas elas têm medo. Nos Estados Unidos, a gente viu o que aconteceu, né, com aquele atleta de futebol americano. Então, exatamente. Então, existe aí um medo, mas, de maneira geral, eu acho que tem muito essa visão da meritocracia, muito posta, uma visão de que se passa também, são muito coniventes quando os atletas chegam a um determinado lugar, né? Então pode tudo, chamam de meninos até hoje, cara de 30 anos, eu fico, gente, os caras têm 30 anos, é menino, né? Acabou que tá com 50 anos, estão chamando de menino. Tem também uma coisa de passar muita mão na cabeça, né? De tratar como se craque pode tudo. Tem aí uma visão também, não, pode tudo, porque depois ele vai fazer gol e vai ser bom. Essa lógica capitalista que impera, e não tem ali um mínimo de um debate ético, de como aquela pessoa tem que se comportar, dos valores de esportistas, enfim. Então, acho que tem as próprias confederações e federações, enfim, poderiam, né, fazer um trabalho aí de conscientização dos atletas, mas talvez não interesse a eles que se faça, né? Talvez não interesse, seja interessante para eles ter essas coisas como estão, porque se você tem, esses atletas podem até, inclusive, começar a questionar as próprias federações e confederações, né? Então, eu acho que também não há um interesse que isso seja feito. E aqueles que podem, deveriam, né, se manifestar, mas deveria ser um projeto, de fato, coletivo, deveria ser um projeto de conscientização, de fato, mas é uma lógica muito paternalista que ainda existe dentro desse meio, né? Essa lógica muito machista, porque aí os caras podem ter comportamentos execráveis com mulheres e todo mundo aplaude, e aí o cara lá, o jogador faz uma festa, tinha 50 mulheres em volta dele, isso vira notícia, vira capa. As pessoas naturais acham bonito isso. Isso vira mais um chamariz, uma coisa de sucesso, é mais algo de sucesso. Eu fico acompanhando aí certos atletas, né, famosos, se gabando, e aí a mídia aparece, fulano de tal estava numa festa beijando tantas mulheres. E todo mundo, olha que bonito. E eu falo, cara, como é que isso vira notícia e não é problematizado? Que aquilo é um problema. Aí o que as pessoas falam? Ah, mas é elas que procuram, é a Maria Chuteira, porque as mulheres ficam ali atrás, aí o cara não aguenta, né? O cara vai lá. Então é sempre infantilizando o homem, passando o mesmo pano. Não, é normal nessa idade, eles são muito jovens e as mulheres vão muito em cima deles. O que eles podem fazer? Em vez de fato de ter um trabalho decente, que eles sejam não só excelentes atletas, mas ser humanos decentes. Não há uma preocupação. Eles podem ser seres humanos horríveis, desde que dê dinheiro para os patrocinadores, desde que renda muito dinheiro para os seus times. Não há uma preocupação, infelizmente, de fato, dessas instituições em promover uma conscientização desses atletas. Tem até, assim, nesses casos que você citou, acontece que muitas vezes se culpa a mulher, né? Então, no caso, por exemplo, o goleiro Bruno, quando veio à tona o caso do assassinato brutal da Elisa Samúdio,
se trouxe todo o histórico. Ah, essa mulher, ela já pegou XYZ jogadores, não sei o quê, como se isso justificasse, ou enfim, né? Como se eles não ficassem com um monte de mulher. Exatamente, exatamente. É absurdo. Não, e o Bruno agora fazer propaganda de canil, gente. Percebe o escárnio que é? E as pessoas, mas ele tem o direito de voltar a jogar. Vai falar isso para a mãe da Elisa, para o órfão, para o menino que ficou órfão. Aí o cara vai e faz propaganda de canil. É um escárnio com a vida das mulheres e os times querendo empregar um cara desse, porque um atleta, ele é um ídolo. Entendeu? Não é uma coisa... Eu estou falando de um cara que vai ter que ir lá, enfim, trabalhar carregando caixote. É um cara que vai ser goleiro e que vai ser um ídolo, e vai ter crianças querendo tirar foto com ele, e a gente, um feminicida desse, que é de uma perversidade, o que aconteceu com a Elisa, e isso ser tratado com naturalidade, nós, as feministas, ser colocado no lugar de, o cara tem direito a outra chance, aí ele vai lá fazer um escárnio, porque dizem que ele deu os restos mortais para o cachorro comer, ele vai lá fazer uma propaganda de canil. Esse é o respeito que se tem com a vida das mulheres, né? E aí, passando pelo assunto que a gente comentou sobre o papel da mídia conivente, né, com o racismo, nesse caso, a mídia é muito conivente com o machismo, porque a mídia esportiva raramente problematiza isso, né? Então o Bruno vai lá, tira foto no canil, né, fazendo propaganda, e a gente simplesmente aceita isso aí e não discute, né? Aí aparece o ex-técnico René Simões falando que amigos dele estão batendo nas mulheres porque não tem futebol. E não tem um jornalista que vai falar assim, viu, você já denunciou isso? Porque isso é um crime que você está falando aqui. A gente, na mídia esportiva, debate a saída do Dudu do Palmeiras para ir para o Catar, sem contextualizar que ele enfrenta uma denúncia de agressão. E aqui ninguém está falando para julgar, mas o Dudu é culpado ou não. Isso não é o nosso papel como jornalista. O nosso papel como jornalista é falar sobre violência contra a mulher, é falar que isso é cada vez mais recorrente no meio do futebol, que esse comportamento que você mencionou de várias mulheres, esse comportamento machista e violento, muitas vezes, com as mulheres, é naturalizado no ambiente do futebol. Então, esse debate precisa estar na mídia, né? Senão a gente fica conivente com machismo, com racismo, e a gente faz com que essas coisas simplesmente continuem acontecendo, sem que a gente questione. Perfeito, porque fica naturalizado, né? Como se fosse algo positivo, né? E é uma confraria... Eu falo que é a confraria dos machos, né? Ficaria a confraria dos machos, entendeu? Mas vai estragar a carreira do cara por causa dessa vagabunda? Porque é sempre assim, vai estragar a carreira do cara. E nunca estragou, né, Djamila? Nunca estragou. Todos estão aí empregados. Tá tudo ótimo. Estão empregados, exatamente. O Bruno sai da cadeia e vai fazer... Tem times querendo contratar, só não contratou porque teve pressão das mulheres, inclusive. E aí, mesmo isso, né, vai estragar a vida do cara. Gente, ele que tomou a decisão de fazer aquilo. Como que é culpa da mulher que estragou a vida do cara? Ele foi obrigado, ele foi amarrado, alguém forçou ele a fazer aquilo. Ele não é responsabilizado como um sujeito que tomou aquela ação. É sempre a mulher que fez ele tomar aquela ação e agora quer estragar a vida dele. Nunca há um sentido de responsabilizar o cara. E foi o que você falou, ninguém está aqui julgando, mas o cara é crime no Brasil agredir mulheres. Então, se isso acontece, isso tem que ser dito, e nós temos o direito, enquanto ativistas, de cobrar esse tipo de ação. Agora, vai denunciar o cara, vai estragar a vida do cara. Gente, mas ele que agrediu, ele que estragou a vida dele. Ele que estragou a vida dele ao não ter respeito pelas mulheres, a não tratar mulheres como seres humanos. Então, essa confraria dos machos no esporte, na mídia esportiva, eles ficam se protegendo ali. Eles se protegem e não traz, de fato, o tema como deveria trazer. Esses caras ficam sendo colocados como ídolos daquilo que tem que ser seguido. Aí os meninos vêm, olha lá o fulano, cara, uma pá de mulher, isso que eu quero. Quando eu fechar meu primeiro contrato, eu vou comprar uma Ferrari e vou pegar a mulher pra caramba. É totalmente naturalizado, é como se fosse, fizesse parte ali do combo. A mulher fosse um produto que fizesse parte de algo que dá status aos homens. E é muito complexo que isso não seja
problematizado pela mídia esportiva. E quando a gente traz isso, porque algumas vezes que eu falei sobre esportes, critiquei, por exemplo, o modo pelo qual os comentaristas de tênis tratavam a Serena Williams, por exemplo, um modo absurdo. Ah, o Serenão, olha o cabelo dela. Um dia ela estava machucada, ela tinha, acho que, torcido o pé, entrou um fisioterapeuta, aí um deles falou, nossa, olha esse pé, quem tem coragem? Sempre colocando ela nesse lugar da besta. Tiveram as moral uma vez fazer uma manchete, era ela contra a Sharapova, era a Bela e a Fera. E aí, para as mulheres que eram tidas bonitas, também tem um problema aí. Porque era a Ana Ivanovic, eles ficavam, ai, Aninha, Sharapova, nossa, o Dimitrov tem sorte, né? Vai para casa e encontra a Sharapova. Olha o corpo da Sharapova. Gente, eles estão ali para comentar a parte técnica do tênis, para falar do esporte, não é para falar do corpo da atleta. Então, na Serena, falavam no sentido de estigmatizá-la. E mesmo nas outras que pareciam um elogio, elas não estão ali para serem vistas pelo seu corpo. Nenhum deles falava, nossa, olha o corpo do Djokovic, hein? Djokovic está sarado. Mas para as tenistas mulheres era o tempo inteiro. Era tão irritante que às vezes eu baixava o volume e ficava só assistindo o jogo. E aí, quando eu escrevi criticando isso, eles ficaram revoltados, aí foram me xingar, escreveram para o meu editor, dizendo que eu era porque eu chamei eles de mídia punheteira. E é uma mídia punheteira. E aí eles falaram que horrível usar esse termo. Eu falei, horrível é o que vocês fazem. Não é horrível dizer o que vocês estão fazendo. Foi um show de horror, aí pediu direito de resposta, um outro lá, aí um outro pediu direito de resposta, e eu dei a tréplica de novo. Fui falar que eu era uma colunista, como que é? Uma colunista chula, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu falei, chulos são vocês, entendeu? Que ficam, em vez de falar da parte técnica, ficam examinando o corpo das mulheres e ficam discriminando a Serena Williams, tratando a Serena Williams como se ela fosse um monstro, a feia, horrorosa. E aí eu falei, bom, deve ser porque vocês, na época de vocês, foram tenistas medíocres, nunca conseguiram nada na vida, vocês estão falando da maior de todos os tempos. Cadê o respeito? Você está falando com a maior tenista de todos os tempos da era aberta, e você se refere a ela como serenão, você fala do cabelo dela, você fala que ela é feia, você fala que o namorado dela credo, o namorado dela enfrenta essa daí. Quem que eles pensam que são para falar da Serena Williams dessa maneira? E aí eu botei nesse lugar mesmo. Deve ser porque vocês são um bando de medíocre, que nunca ganharam nada na vida. O máximo que um deles conseguiu foi uma semifinal de Roland Garros, e com muito sacrifício. Se acha no direito de dizer que a Serena... Como que era? Ela é quando ela se irritava. Porque ela é um mau exemplo. Ela fica se estressando. Gente, o John McEnroe, o que foi John McEnroe a vida inteira dando escândalo? Mas o que diziam para ele? Ele tem personalidade. É um homem que tem... É normal, do tênis, do esporte, o homem se exaltar. O John McEnroe tem personalidade. A Serena Williams era mau exemplo, bruxa, histérica e não sei o quê. Então você percebe, né, como eles tratam. Então, para os homens é sempre não... Ele se estressou ali, mas é que é do homem, tem a testosterona. E ele põe pra fora. A mulher, quando põe, ai, que histérica. E eu vi um cara xingando a Serena, que eu falei, gente, eu não acredito que ela chama ela de mau exemplo, e que não sei o quê, onde já se viu. O homem é o excêntrico, a mulher é a louca, histérica, mau exemplo. Ou, se ela é uma mulher que é do padrão, ai, Aninha, ai, que musa. Tem que parar com esse negócio de musa, gente. Ela é uma atleta. Esse negócio de musa é irritante. Dois pontos. O da Serena histérica, eu acho que, se eu não me engano, foi uns 2 anos atrás, quando ela quebrou a raquete, né? Que ela discutiu com o árbitro. Isso internacionalmente foi julgado, gente, que histérica, que absurdo, não sei o quê. E a gente não iria ver o mesmo tipo de cobertura se fosse um homem que tivesse tido essa reação, enfim, teve um contexto a reação. Eu acho que o lance das musas é o que a gente sempre fala aqui no Vibradoras, assim, é insuportável. É insuportável todo dia ter que lidar com isso. Acho que foi ontem, se eu não me engano, não sei se foi no Seleção, que sei lá, não sei se foi, algum comentarista substituiu a Bárbara Coelho, que não conseguiu entrar por questões técnicas. Mas pelo menos então vai ficar mais
putz, perdemos em beleza. Cara, para! Ai, Para de para. fazer esse comentário, entendeu? Para, assim, mas vocês são muito chatos, não pode falar. Não, não pode mais falar isso. Não pode, porque a gente já aguentou muito tempo que falassem isso, entendeu? E assim, já deu. As mulheres do esporte estão aí para serem faladas sobre esporte. E não para, sabe, se fosse um homem, se você tivesse substituído um homem no comentário ali, você iria falar, poxa, perdemos no quesito beleza? Você não ia falar. Você não ia fazer essa análise. Então não faz essa análise. Enfim, eu queria falar daí, Djamila, da Rafaela Silva, né? Eu acho que é um caso muito emblemático no esporte, né? A Rafaela, ela disputou a Olimpíada de 2012. Ela saiu daquela Olimpíada como vilã. Ela sofreu inúmeros ataques racistas. Ela entrou em depressão, inclusive. Que ela voltou em 2016 e foi campeã em casa, né? Foi o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos em casa. E aí ela virou heroína, né? Então ela saiu do lugar de vilã para virar a heroína do país. Queria te perguntar o que esse caso mostra sobre o racismo estrutural que a gente vive e sobre esse mito da democracia racial que a gente você já falou um pouquinho aqui. O que foi feito com a Rafaela, outra situação de violência, né? Foi aí mais um Barbosa, né? De uma outra maneira, né? E os xingamentos racistas, né? Então, se você ganha a medalha, ai, maravilhoso, representou o Brasil, mas se você perde, enfim, as pessoas humilharam demais, cometeram muitas violências com a Rafaela. Inclusive, acho que ela foi a primeira atleta a ganhar medalha de ouro em esporte individual, né? Se eu não me engano, na Olimpíada. Acho que teve a Sara antes. Não só de judô, mas de ouro. Sim, de ouro. Então a gente percebe que eu acho que isso também deflagra um grande problema no Brasil, que não investe em esporte, não há um investimento, tem um monte de atleta incrível, sem patrocínio, sem dinheiro, bolsa atleta é muito pouco, são poucas bolsas que tem, e aí não se investe. E aí quando chega nas Olimpíadas, a mídia faz muito isso também, colocam a responsabilidade em cima de um indivíduo de salvar o Brasil da vergonha, que sempre é a grande vergonha no quadro de medalhas, porque não é um país extremamente desigual, né? E que não há os mesmos investimentos. Aí a gente pega um indivíduo, é tão cruel. Fizeram isso com a Daiane dos Santos também, nas Olimpíadas. Ela foi campeã mundial, tem o salto dos Santos e tal. Chega na Olimpíada, a mídia inteira em cima dela. Gente, é muita pressão. E aí ninguém cobra. Aí você não vê essa mesma mídia esportiva cobrando o Ministério dos Esportes, cobrando as instituições responsáveis por investir no esporte. E aí a gente pega uma pessoa e quer que essa pessoa seja a pessoa que dê conta de salvar o Brasil. É muito desumano. Aí a Rafaela coloca toda uma pressão em cima. Aí a menina perde, não alcançou as expectativas que eles queriam. Essa neguinha é isso, tá vendo? Quem mandou a gente acreditar nela? Aí ela ganha, representou o Brasil. Mas, cara, quantas Rafaelas podia ter mais? Quantas pessoas no tênis poderia ter se esse esporte não fosse tão elitista nesse país? Gente, pelo amor de Deus, tem que ter quadras públicas de tênis, escolinhas de tênis, em tudo quanto é lugar desse país. Então, é um esporte caro, você comprar raquete, você ter quadra. O futebol, as pessoas negras, os homens negros, sobretudo, conseguiram entrar porque, sei lá, você vai uma bola de meia, você consegue jogar na rua e tudo mais. Agora, tem esportes que não, né? Então, não investe em esportes, um absurdo. Os equipamentos que foram construídos na época das Olimpíadas, que não ficou de legado para a população, hoje viraram casas de shows, meu Deus do céu. E não tem, você constrói lá o Maria Lenk para o Pan-Americano, e aí depois, vai ter aí fica já para a Olimpíada, aí se descobre que não tinha o padrão da Olimpíada, tem que construir de novo. Então, é o dinheiro público sendo usado e depois cadê? Ali a Vila Olímpica, aqueles prédios todos, hoje virou, sei lá, você vendido os prédios para a classe média. Isso não se reverteu em habitação popular, por exemplo. Então, são uma série de erros que acontecem e que as pessoas, em vez de cobrar as pessoas certas, ficam depois querendo colocar num indivíduo. Então, a mídia esportiva deveria cobrar das instituições, né? E não de ficar colocando essa pressão em cima de um indivíduo só. Importante falar o que aconteceu com a Ângela Assunção, né? Que sofreu racismo e depois
você, por denunciar o racismo, é penalizado por denunciar o racismo. Imagina você conviver num espaço que você está treinando e é um espaço hostil para você. Isso afeta o seu psicológico. As pessoas querem que você tenha um desempenho maravilhoso num ambiente em que você não tem ali um ambiente saudável. Então, assim, o que fizeram com a Rafaela, e ela, uma pessoa que foi muito machucada, né? Eu já estive com a Rafaela algumas vezes, e você percebe que mesmo ela ganhando a medalha de ouro, isso ainda machuca ela. Eu acho que tem aí vários fatores. A questão racial, sim, esse racismo que o negro tem que, se não faz o que quer, aí não presta, você, enfim, mas tem toda a questão da mídia, das instituições públicas e dessas instituições que não investem no esporte como deveria, porque se investisse, gente, não ia precisar a gente ficar querendo o herói. O Brasil é sempre um país que quer um salvador para tudo. Porque, e a Rafaela que vem de um projeto social, né, inclusive. Então, Da Cidade de gente, Deus, uma comunidade. da Cidade de Deus, vamos cobrar. Quem tem que cobrar? Quantos medalhistas de ouro estão sendo mortos nas periferias desse país todos os anos? Quantos atletas incríveis, mesmo que não sejam medalhistas, mas que possam viver dignamente do esporte? Porque acho que isso é importante dizer. São raros os atletas que conseguem viver dignamente do esporte, que conseguem ter uma vida digna, decente no esporte hoje. A gente vê aí tantos atletas incríveis que têm que depois se matar, corre descalço no atletismo, aí precisa de dinheiro para comprar tênis, aí o cara ganha todo mundo, que maravilha, mas isso não faz com que mude a mentalidade de investimento no esporte. São países que precisam investir no esporte de fato, né? Para depois não ficar buscando heróis ou vilões, né? Porque você tem que ser lugar de herói ou vilão. Exatamente. E aí, para entrar na parte, nos minutos finais aí da nossa live, queria que você falasse um pouquinho sobre colorismo. Eu já vi você falando do colorismo no contexto bastante de arte, né? As atrizes negras de pele mais clara acabam aparecendo mais do que atrizes negras de pele mais escura. Como você vê os efeitos disso no esporte, né? Dá para traçar essa relação também de negras de pele mais escura serem mais discriminadas no esporte? O colorismo, esse debate é um debate muito complexo, né? Porque às vezes também fica, quando cai nas redes, né? Às vezes com uma discussão de não é negro, não sei. Claro, quem não é negro a gente não vai nem discutir. Mas a gente não pode negar, como a Sueli Carneiro fala, que o fato de hoje a maioria da população ser negra é porque tem pessoas negras claras se identificando como negras. E esse é uma luta do movimento negro, que é importante que essas pessoas entendam o negro, inclusive, como uma questão política. E não tem muita diferença socioeconômica entre os negros de pele clara e pele escura. Tem, mas é muito pouca. E isso precisa ser dito. Então, para a gente, dentro da comunidade, não ficar criando essas divisões que foram criadas pelo sistema racista para nos dividir de fato. Porém, isso não quer dizer que não haja, de fato, uma maior tolerância, enfim, a pessoas negras de pele clara no sentido de ocupar os espaços. Já que tem que ter negros, se escolhem as pessoas negras de pele mais clara. As pessoas negras de pele escura ficam muito mais, sobretudo as mulheres, as mulheres ficam mais invisibilizadas. Então, acho que é importante que a gente entenda isso não como uma maneira de acusar as pessoas negras, é como o sistema utiliza dessa tecnologia para nos separar, né? Para dizer quem são os negros mais toleráveis e quem não são. Como Kabengele Munanga diz, né? Os negros indisfarçáveis, que sempre souberam que eram negros, a gente sabe que a gente acaba ficando num lugar de menos reconhecimento. Então, acho que é importante que isso seja discutido, é importante que a gente fale sobre isso, mas não com a maneira de culpabilizar essas pessoas, porque, na verdade, não são elas que estão sendo... a sociedade não é delas, é desse sistema que, quanto mais escuro se é, mais discriminado se é, né, no sentido do tratamento que se recebe. E no Brasil, né, eles chamam os negros de pele clara, o IBGE usa o termo pardo, né? Então, para o IBGE, negros é a soma de pretos e pardos. Então, para o IBGE seria esse termo, que tem gente que questiona, enfim.
nós preferimos usar negros de pele clara. E há, sim, uma maior tolerância em relação, não diria privilégio, porque são pessoas negras, socioeconomicamente falando, estão ali mais ou menos nos mesmos lugares, mas há aí uma certa tolerância, se você tem os cabelos mais cacheados, se você tem a pele mais clara, o fenótipo mais próximo do que eles acreditam ser o aceitável, né? Perfeito. E aí a última pergunta, gente, tá maravilhosa essa live, queria agradecer a participação de todos, mas assim, a Djamila tem muito mais o que fazer além de falar com a gente. Ela já está cedendo muito tempo dela, graças a Deus, está sendo muito maravilhoso aprender com você, Djamila. Aí eu queria saber, você, enfim, de novo, 2 livros aqui da Djamila, tá? Para falar. Quem tem medo do feminismo negro, o Pequeno Manual Antirracista é muito importante. E você fala muito dessa luta antirracista nesse livro. Então, pegando no ambiente do esporte, né? Como ser antirracista no contexto esportivo? Acho que algumas das coisas que a gente falou aqui, assim, é questionar sempre os lugares de poder, né? É estar, nós que fazemos parte da mídia, que temos uma mídia independente, trazer as histórias das mulheres negras aqui, a gente tem cada vez mais se cobrado para isso, para dar voz, para trazer mais histórias que a gente mesmo não conhece, porque são tão invisibilizadas. Acho que cobrar a mídia como um todo, cobrar os espaços de poder no esporte, o que a gente pode fazer para ser antirracista no esporte? Acho que é importante trazer outras histórias, né, outros personagens, outras perspectivas, romper com essa linguagem racista e machista presente no esporte, sobretudo jornalistas, buscar entrevistar pessoas negras, não só quando são atletas, né, também quando são especialistas nos temas, mas, de fato, a gente precisa se informar, né? É o primeiro capítulo do Pequeno Manual Antirracista, informe-se sobre racismo. A gente precisa se informar sobre isso, não dá, como diz a Jurema Werneck, no artigo A Era da Inocência já passou, né? Já foi tarde, não dá mais para a gente dizer que não sabe, a gente precisa buscar o conhecimento, sobretudo quem tem acesso ao conhecimento, quem tem poder de empregar, contratar pessoas negras para para esses cargos, né, para ocupar esses espaços, cobrar o poder público, né? A gente tem aí um dispositivo legal, que é a Lei 10.639 de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases de Educação para obrigar o ensino da história africana afro-brasileira nas escolas. Muitos pais e mães, educadores, não conhecem essa lei. A gente precisa conhecer essa lei, cobrar do poder público, cobrar das instâncias responsáveis. Se seu filho estuda em escola particular, senta com a coordenação pedagógica, pergunta se eles aplicam essa lei. As pessoas nem sabem. Tem que mudar o material didático. Muitos municípios aplicaram a lei, mas como não é uma lei que prevê sanção, depende muito aí da vontade política. Mas, sobretudo, eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa saber que projetos políticos nós estamos defendendo. E às vezes a gente fala disso, as pessoas a gente não tem que falar de política. Gente, tudo é político. Né? Agora, quando a gente fala de política institucional, a gente tem que saber que tipo de projetos nós estamos apoiando. Se são projetos que vão ampliar políticas públicas ou vão reduzir, se são projetos que vão precarizar a vida da população já marginalizada ou não. As pessoas não leem os programas de governo das pessoas que elas votam, elas acham que é um tema que não diz respeito a elas, então essas pessoas vão decidir por nós. Então, a gente precisa, de fato, ter mais maturidade num debate público, político no Brasil. Às vezes as pessoas ficam muito num fla-flu, que não leva a lugar nenhum, né? Às vezes ficam num lugar de uma gritaria que não gera reflexão nenhuma. Mas, gente, a gente precisa saber, porque a depender dos projetos que a gente apoie, pode acontecer menos investimentos no esporte, pode acontecer mais repressão, inclusive aos jornalistas, pode acontecer menos políticas públicas para enfrentamento à violência contra a mulher. A gente precisa saber quem que nós estamos apoiando, porque isso vai decidir o futuro do nosso país. Não só isso, né? Mas é fundamental que a gente conheça. E também apoiem os projetos, né? Valorizem o que as vibradoras fazem, apoiem economicamente os projetos, porque ninguém vive de luz, né? As pessoas precisam pagar conta, e muitos projetos importantes deixam de existir porque não tem apoio, porque sempre se apoiam os mesmos projetos, das mesmas pessoas, dos mesmos grupos sociais. Então, olhar mesmo para essa questão de onde você está pondo o seu dinheiro, onde você está
que tipo de projetos você está apoiando. Isso é muito importante, porque tem muitos projetos aí incríveis, pessoas com projetos sociais, no esporte, pessoas fazendo tantas coisas legais que acabam muitas vezes não conseguindo se manter porque não tem apoio financeiro. Então, acho que é em várias instâncias, né, que a gente pode contribuir nessa luta. Perfeito. Muito, 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 muito obrigada, Djamila. Assim, foi uma aula como a gente já estava esperando. É uma honra enorme poder ter um pouquinho do seu tempo e da sua sabedoria e da sua consciência aqui compartilhando nesse espaço. Espero que você tenha gostado do papo. Foi um pouquinho diferente, acho, do que você está acostumado o tempo inteiro a falar nas lives, né? Acho um assunto mais voltado para o esporte, mas eu gostei bastante de aprender com você. Obrigada pelo seu tempo. Nossa, eu que adorei, é bom falar. Eu gosto de falar de esporte, viu, gente? Pode me chamar. Eu leio sobre, pesquiso, eu gosto de falar, eu acompanho esporte, eu gosto de esporte, eu assisto. Então, acho que para mim foi muito bacana conversar com vocês. Vocês fazem um trabalho muito importante, porque não é fácil ser mulher dentro desse espaço. Então, criar essas pontes com vocês acho que foi muito, muito bacana. Eu que agradeço. Obrigadíssima. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada. Ai, gente, estou emocionada com a Djamila. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente não conseguiu trazer alguns dos questionamentos que vocês mandaram. Assim, acho que tinha muita coisa ainda a ser falada. Eu só queria terminar essa live, gente, mencionando algumas informações aqui que a gente tinha separado, porque a gente fala sobre a história da mulher negra no esporte, né? Então eu queria pontuar aqui quem foi a primeira mulher negra a conquistar um ouro olímpico. Foi uma americana, Alice Coachman, no salto em altura, Jogos de 1948. É uma mulher que, inclusive, treinava descalça, que não tinha acesso aos locais de treinamento por ser negra. Inclusive, cresceu na Geórgia, que é um dos estados confederados nos Estados Unidos, ou seja, dos que mais sofriam com o racismo. Aí eu trouxe também, acho que a gente já mencionou aqui um pouquinho, mas a primeira mulher negra a disputar Jogos Olímpicos pelo Brasil, considerada oficialmente, é a Melania Luz, no atletismo, em 1948, certo? Ela esteve nos Jogos de 48, competiu nas provas de 200 metros rasos e revezamento 4 por 100, onde bateu o recorde sul-americano ao lado das companheiras de disputa. Inclusive, teve a Piedade Coutinho, né, que a gente mencionou que não se enxergava, né, não se dizia que a Piedade Coutinho era uma mulher negra naquela época, mas ela disputou em 1936, com 16 anos, ela disputou os Jogos Olímpicos, bateu o recorde sul-americano, um resultado que, nos 400 metros livre da natação, um resultado que só foi igualado 68 anos depois pela Joana Maranhão, em 2004. Primeiras mulheres negras a conquistarem medalhas em Jogos Olímpicos, algumas delas estavam aqui na live. Janete, do basquete, Alessandra, Fofão, do vôlei, 1996 só. Primeira mulher negra a conquistar uma medalha em modalidade individual, a Kathleen Quadros, no judô, em 2008. A gente citou também a história da Soraya André, que esteve aqui também com a gente. Acho que vale citar também em nome da Wanda dos Santos, a única mulher da delegação de 1960, do atletismo. Ela foi para Helsinki e foi vítima de preconceito quando as competidoras se recusavam a ficar próximas e até mesmo de cumprimentá-las por elas serem negras. E aí, obviamente, não poderíamos deixar de falar dela, Aida dos Santos, 1964, única mulher também brasileira na delegação, viajou sem uniforme, sem tênis, foi atendida por um médico cubano, porque os médicos brasileiros não atenderam ela quando ela se machucou. Ficou em 4º lugar na Olimpíada de 64. Essa história está no nosso YouTube, no Não Te Contaram, muito bem contada pela Angélica Souza. A gente falou da Soraya André aqui, pioneira no judô, decacampeã nacional, a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos em 87, disputou Jogos de 1988 como exibição no judô, depois em 92. Ela fez críticas à confederação e acabou punida, enfim, não pôde mais disputar. Teve a história do kimono preto, que também está contada no nosso blog do Vibradoras. E aí, enfim, a Rafaela Silva também com uma grande história. Só algumas das mulheres negras que nos marcaram. A Formiga também é a mulher
É a mulher não, é a atleta que mais disputou Jogos Olímpicos na história. Tem 6, nenhum atleta entre homens e mulheres disputou tantas edições de Jogos Olímpicos, nem tantas edições de Copas, porque ela já chegou a 7. Só algumas aí, mulheres negras incríveis do nosso esporte para a gente finalizar essa live com algum conhecimento nessa área também. Obrigada a todos que participaram. A camisa sim é do Bahia, um dos clubes que mais milita na questão contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia. É muito importante exaltar esse clube e o trabalho que esse clube faz fora dos campos. Beleza? Até semana que vem, gente. Beijo!